E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero mostrar aqui hoje o que Deus está fazendo no meio da igreja. É impressionante porque nós temos o péssimo hábito de acharmos que tudo que está fora da minha bolha é errado, é contaminado, é sistema, e não é assim. Graças a Deus, o Senhor não vê as coisas como o homem vê. O maior exemplo que eu gosto de usar é o exemplo das 7 igrejas que estão lá em Apocalipse. Você vê 7 tipos de igrejas que, ainda que tenha um efeito profético, e tem efeito profético, ela de fato tem também o seu cunho histórico, porque foi cartas escritas mesmo para igrejas que existiam naquela época ali. E você vê igrejas que têm pecados grandes, outros pecados menores, outros são totalmente criticados sem elogios, e outros são totalmente elogiados sem crítica. E outros têm elogios e críticas. Mas é a igreja do Senhor. Mas está ali as duas testemunhas e estão ali as virgens prudentes. Por mais erros que tenham, eles estão diante do Senhor. É a igreja do Senhor. E é por causa disso que, por exemplo, tem uma igreja que está com as suas vestes contaminadas, mas o Senhor ele fala, tem pessoas que estão no meio de vocês aí que não contaminaram as suas vestes. Impressionante isso, né? Então, a forma como Deus vê a sua noiva é muito diferente da forma como nós, humanos, enxergamos, porque nós somos muito olho no olho, dente por dente. Tem que ser do jeito que nós queremos. E não é assim. O amor de Deus, a paciência de Deus, né, ela ultrapassa todo o aspecto do entendimento humano. Muito bem. E além disso, nós temos também a questão da comprovação empírica do que eu estou falando. Eu já fiz algumas lives aqui usando alguns livros, por exemplo, usei um livro Manual de Escatologia, onde traz várias referências. Já fiz uma live com este livro aqui, 1000 anos com Jesus. Estou querendo fazer uma live com este livro aqui, tá? E também estou querendo fazer uma live com esse livro aqui, Dispensacionalismo antes de Derbe e Fim dos Tempos, simplificado. Isso aqui é um livro que vai falar sobre o Templo de Ezequiel, igual a esse aqui também fala sobre sacrifícios e restauração de Israel, tá? Homens que nunca tiveram contato com a gente, assim também como o livro Manual de Escatologia. E esse daqui vai falar sobre aqueles que criam no reino milenar literal lá no tempo da Reforma, mas foram calados pelas igrejas que tinham mais poder. Então, gente, o Senhor está restaurando a sua igreja e está usando diversas pessoas. Eu quero trazer mais uma prova aqui. Então, eu quero trazer primeiro a questão dos sacrifícios. Eu vou trazer aqui o Ângelo Basso, o Victor Vieira, né, em uma live que eles fizeram há 4 anos atrás. E olha o que eles vão falar aqui sobre os sacrifícios e o templo literal. Isso aqui são irmãos que pregam em muitas igrejas, tá? Eles fazem parte do grupo do Jesus Cop, tá bom? Onde eles ensinam lá e eles são a referência em muitas igrejas. Vamos ver o que eles falam, olha aí, ó. O cara no livro 1000 anos com Jesus fala assim: se a gente for ser literalista, a gente vai achar que Jesus tem uma maçaneta no peito porque ele fala que ele é a porta. Então, assim, é óbvio que Jesus não tem uma maçaneta aqui para você rodar e abrir. Né? Quando ele fala que eu sou a videira, a gente não pensa em Jesus com um monte de galinho, assim, né? E umas uvinhas penduradas. Não? Então, assim, na verdade é bem tranquilo, porque a palavra de Deus ela te oferece tanto símbolos quanto interpretação do que aqueles símbolos são. Então, conforme a gente vai passando os anos estudando, a gente vai se familiarizando. A própria Bíblia interpreta ela e é basicamente bem claro. É muito simples. O problema é que quando chega em passagens que obviamente não são simbólicas, mas são difíceis, as pessoas jogam no campo do simbólico, né? Sim. E às aí vezes a dificuldade desonesto. na fé. E às vezes a dificuldade está na fé e não no texto, né? Pois é. Cara, pergunta polêmica.
E já foi, na verdade, respondida na live de ontem, tá? Ontem não foi respondido, mas ontem a gente entrou um pouco nesse assunto. Então eu quero fazer para você, Ângelo. A questão sacrificial no milênio ainda existirá? Como lidar com isso se o sacrifício de Jesus foi suficiente? Essa é braba. Então, é que assim, como já foi respondido, esse livro tem assim a melhor resposta, né? Pelo menos assim até hoje eu achei a melhor resposta para isso nesse livro. Mas vamos voltar aqui. O problema é o seguinte: é que nós temos um evangelicalismo muito superficial hoje, né? Então o sujeito fala assim: o sacrifício de Jesus foi suficiente. É verdade, né? Suficiente para quê? Então você tem que definir suficiente para, suficiente por, suficiente visando a. Então a gente tem uma superficialidade teológica onde a gente se acostuma com jargões, com o jeito de falar e tudo mais, sabe? Então assim, esse negócio aí é muita superficialidade. Segundo, se crer em Jesus, se Jesus, né, crer em Jesus, eliminasse a questão de sacrifícios, porque Paulo ofereceu sacrifícios quando ele fez um voto em Atos, ok? Porque Pedro e João subiram na hora da oração, que é a hora que queimava incenso, que oferecia sacrifício. Por que eles iam orar exatamente nessa hora no templo? Tem até uma resposta para isso, porque é um período de transição, né? Então, como todo o período de transição não é feito de forma abrupta, aí tudo bem, né? É uma resposta que nós temos para a questão de Atos, correto? Paulo fez voto de Nazireu, ok. É uma questão de processo de transição. Jesus mesmo lá em Mateus capítulo 8, depois que ele purifica, né, uma pessoa leprosa, ele diz para lá fazer a oferta de Moisés, se apresentar diante de um sacerdote e oferecer a oferta de Moisés ali. Aquela oferta era um sacrifício. Pois Jesus mandando fazer isso? Pois é, porque estamos no período da lei, mas tanto Jesus como os apóstolos estão passando por esse processo de transição. A gente tem até uma resposta para isso daí. Mas é válido também dizer que se houve esse processo de transição, né, de Jesus para os apóstolos, também tem um processo de transição, né, para os judeus que vão estar saindo do período milenar, entrando para a eternidade, onde não vai haver mais sacrifícios, né? Eles iam no templo orar. Se Deus não tem mais nada com o templo, por que eles iam no templo orar? Uai, que estranho, né? Então, as pessoas têm que entender que a resposta básica, que eu amei, a resposta básica que esse irmão deu vai ter sacrifício no milênio porque está na Bíblia. Pronto. Amém. Então, turma com esse barulho, primeira coisa. Se vira, dá um jeito, se vira nos 30. Está na Bíblia, ponto final. Agora, nossa superficialidade teológica nos impede de entender, por exemplo, a diferença entre os sacrifícios em Levítico. Quando foi a última vez que você participou? Não vou nem pedir uma série de mensagens, mas que seja um estudo bíblico sobre Levíticos. Quando foi a última vez que você fez um estudo bíblico que não era totalmente metafórico? Eu já fiz um bem metafórico, já participei de um que cada sacrifício tinha um significado metafórico muito louco, muito louco. Tentando ver Jesus em Levítico, né? Isso, tentando, não é ver, né? É forçar. Porque Sim, se ver Jesus é maravilhoso, mano. A tal da exegese. Né? Empurra pro texto o negócio. Então, o que o sacrifício quer dizer? O que ele está falando? Então, ao entender os sacrifícios de Levítico, nós vamos entender que existem dois tipos de sacrifícios diferentes. Existe sacrifício, e assim, vou colocar aqui, mas é quase como concessão para não dificultar o problema.
não dificultar a questão. Existem os sacrifícios de impureza cerimonial e os sacrifícios de pecados ou coisas morais. Então, basicamente, os sacrifícios eram em relação a isso. A Bíblia não diz que o sacrifício de Jesus é para purificação cerimonial. Okay? Em Hebreus diz que o sacrifício de Jesus é superior a esse. Por quê? Sim. Porque os sacrifícios de bodes, de ovelhas e tudo mais, não podiam purificar a consciência, não podiam purificar você do pecado. Então, por isso que o sacrifício de Jesus é superior aos sacrifícios de animais. Mas não quer dizer que vai eliminar a existência desses sacrifícios. Por quê? Porque vão ter pessoas no milênio que não têm o sangue de Jesus sobre elas. Opa, olha que importante isso que ele está falando. Essas pessoas no milênio não têm o sangue de Jesus sobre elas. Quem é que tem o sangue de Jesus sobre elas? Os que foram lavados e remidos, né? O que está lá em Apocalipse 7, Apocalipse 22, tiveram suas vestes brancas, não é isso? Quem é que pode entrar na Nova Jerusalém? Quem tem as vestes lavadas. Quem tem as vestes lavadas pelo sangue, esses terão direito a entrar pelas portas. Esses têm um nome escrito no livro da vida. Esses são os primogênitos arrolados no céu. Esses são os filhos de Deus. Esses são os que diz lá em Hebreus 9 que foram chamados para fazerem parte desta nova aliança. Todos que fazem parte desta nova aliança, que fazem parte do corpo de Cristo, porque fazer parte da nova aliança tem que fazer parte do corpo, esses recebem sobre si o sangue. Olha que interessante. Aí isso leva a outro assunto. Qual assunto? A predestinação. Para você ver como é que esse assunto é importante no corpo de Cristo, falar sobre a predestinação. Que não é uma porta aberta para todos, e daqui a pouco eu vou colocar um vídeo do Paulo Borges que vai falar sobre a predestinação também. Que não têm um relacionamento com Jesus, ou que estão começando um relacionamento com Jesus, e que se elas entrarem no Santo dos Santos, ou, sei lá, no complexo do templo. Olha, crê num templo literal mesmo, né? Reino milenar literal, templo milenar literal, sacrifícios literais, sacerdócio de Zadok, ele também acredita nisso, né? De Levi, que não confunde com o sacerdócio de Melquisedeque. Elas vão ser fulminadas. Elas vão ser fulminadas. Então, não. E tem gente que vai dizer assim, mas isso é o sacrifício da lei. Meu irmão, Deus fez um sacrifício no Éden depois do pecado. Então tem sacrifício muito antes da lei. Tá? Então, né? Entendeu aí? Então é um assunto que está começando a entrar em voga, né? Não é somente nós que ensinamos isso. Tá, esse pessoal aí critica, fala se estou entendendo a Bíblia como se tivesse com o véu de Moisés. Estão anulando o sacrifício de Jesus. Bom, esse é um assunto que está voltando a ser discutido, porque naquele livro que eu indiquei para vocês lerem, Manual de Escatologia, já falava sobre isso. Os assembleanos acreditam, por incrível que pareça, eles também creem no reino milenar, creem num templo literal, e os assembleanos creem no sacrifício também literal. Tá? Muitos batistas também acreditam. Então o Senhor está restaurando essas verdades na igreja, coisa que foi, em parte, né, sucumbida por causa da Igreja Católica e por causa também da Igreja da Reforma. Tá? Aí, como eu disse agora, um assunto puxa o outro. Por quê? Porque a gente está falando aqui de um corpo de Cristo que foi lavado pelo sangue de Jesus. Ou seja, quem é que esses foram lavados? Quem é esses que foram comprados pelo sangue? Foram os que o Senhor conheceu de antemão. Aí tem esse vídeo incrível aqui, ó. Nossas necessidades, e não para direcionar a nossa vida segundo o eterno propósito de Deus. Ele nos deu um nome quando a gente nem tinha substância ainda. Todos os nossos dias estavam escritos no sentido de... E às vezes a gente tem uma tendência de achar que os nossos dias estavam escritos como um fatalismo. Aí é o que é o problema, né? A pessoa pensa que a predestinação é que Deus determinou quem vai ser salvo e quem não vai ser. Paulo Borges também é conselheiro lá do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Ele está sempre lá, tá?
E eles creem na predestinação e também creem no livre-arbítrio de cada um. O Douglas Gonçalves já falou isso já numa live. Ele acredita na predestinação e ele acredita no livre-arbítrio. E o Paulo Bosch está fazendo uma síntese aqui do que é a predestinação. Então Deus te deu um nome, o Senhor escolheu você, te deu um nome e ele vai continuar falando. Né? Tem gente, então Deus já escreveu tudo, Deus já predeterminou minha vida. A gente diminui demais, né? É uma forma assim, é uma forma muito infantilizada de ver as coisas, né? Então a gente quer ver tudo pelo lado do fatalismo, né? Da predeterminação. Então o que Deus está falando não é de um predeterminismo, né? Mas é de uma predestinação. Então a gente confundiu uma predeterminação com uma predestinação. O que Deus definiu lá na eternidade é o nosso destino. Não é um predeterminismo. Entendeu? Ele determinou o destino. Ele vai explicar isso daí. Não é que ele determinou quem vai ser salvo e quem não vai ser. Não é que ele viu, ele olhou lá quem ia ser fiel e aí se ele destinou a salvação. Por que ele vai destinar a salvação se o camarada já conquistou essa salvação? Não tem lógica nenhuma isso. Então eu estou vendo lá que o Brasil vai perder de 7-1 para a Alemanha, então vou predeterminar que o Brasil vai perder de 7-1 para a Alemanha. Não precisa predeterminar uma coisa que já eu vi que iria acontecer, independente da predestinação, não. Por isso que a predestinação não é predeterminação. Ele vai explicar isso agora, ó. Né? Deus não está nos cabresteando, nos obrigando. Não. Deus estabeleceu um direcionamento eterno que não vai mudar. Só é o humano ser aquele que cumpre o propósito e assume a responsabilidade de ser a expressão espontânea, o compromisso assumido espontaneamente, a responsabilidade, não é a escolha. Né? Não é a escolha para ser salvo, é a submissão para cumprir um propósito. A gente Entendeu? O que é a predestinação? A predestinação é uma responsabilidade que Deus colocou para algumas pessoas. Então, eu não escolhi ao Senhor. Ele vai falar isso. Não foi que eu escolhi. Eu me submeti ao propósito que Ele predeterminou na minha vida. A responsabilidade de ser semelhante a Ele. Dessignificando o propósito da salvação, porque a gente está pensando, bom, eu escolhi o Senhor porque Ele é meu Salvador. Não, eu me submeti ao Senhor porque eu quero cumprir o meu propósito. Entendeu? Qual é o meu propósito? Está lá em Romanos 8. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade não por causa da sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação seja liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Qual é o meu propósito? Libertar a criação do cativeiro da corrupção. E ele vai dizer isso lá em Romanos 8, que isso é para quem? Aos que de antemão conheceu, também os chamou. Perdão, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, e os chamou, e os justificou, e os glorificou. Para esse grupo aqui foram chamados para o seu propósito. Qual o propósito? De trazer o reino. Qual o propósito? De libertar a criação do cativeiro da corrupção. Aí eu que fui escolhido, porque não fui eu que escolhi a ele, mas eu me submeti a um chamado, a um propósito que ele me escolheu para ser. Então, não é o interesse de ser salvo, é a responsabilidade de cumprir o propósito. Eu quero cumprir o meu destino, é o que Paulo diz, eu quero cumprir minha carreira, eu quero correr bem, eu quero lutar o bom combate, eu quero concluir aquilo que é o propósito da minha fé. E o propósito da minha fé não é contemplar a minha salvação, mas é entregar a minha vida em perfeita e plena submissão àquilo que Deus quer revelar através de nós. Então, é aí que vai a angústia. A angústia é para alinhar. Sem angústia, isso não vai ser alinhado. Então, sem angústia, nossa vida não vai ser direcionada. E aí, uma vez que a pressão interna alinha, nos transforma em diamantes, agora eu não sou mais essa coisa opaca, eu não sou só uma combinação de elementos, eu não sou um ajuntamento de recursos. É o que ele está falando de Judas, né? Judas, Deus
o chamou para uma responsabilidade. Ele vai fazer a seguinte pergunta: por que Deus chamou Judas sabendo que Judas iria traí-lo? Por que o Senhor colocou Judas para ser tesoureiro sabendo que ele iria ser tentado a roubar? Porque Deus ele nos chama para sermos responsáveis. E a melhor forma de nós sermos responsáveis é através de nós vencermos a nossa irresponsabilidade e crescermos mediante a lapidação. Só que Judas foi reprovado dentro dessa lapidação. Ele continuou sendo um carvão, né? Ao invés de ser lapidado, se tornar um diamante. Aí ele fala: Deus nos chamou para sermos responsáveis. Aí você junta esse ensino daí, porque eles ficam ensinando de forma picotada, né? A gente não, a gente tem uma didática para isso. Você pega a predestinação, aí depois você pega o reino milenar, você pega a ordem de Melquisedeque, vai juntando os pontos, e aí você vai chegar a um denominador comum. Um outro ensino muito interessante que eles estão também trazendo, né, é a respeito do pós-tribulacionismo. Então, eles estão se unindo, né, para poder falar o que nós já ensinamos aqui. Entendeu? Olha que interessante que ele vai falar sobre isso daí. Do agora e não ainda, para mim, sintetiza a forma como o cidadão cristão do reino de Deus deveria articular tudo na sua vida. À luz da eternidade, à luz do dia do Senhor, à luz de 1000 anos com Ele e de o estado eterno inteiro depois. Cara, eu acredito mesmo na história da igreja, né? Que a igreja, ela nasce pré-milenista, né? Você vê que ele está ensinando o que nós ensinamos. Nós o tempo inteiro bate aqui nos pais da igreja, incentivamos a você a meditar, a ler, a ouvir sobre os pais da igreja. Por quê? Porque ali está, né, a interpretação mais próxima dos apóstolos. Mais próxima dos apóstolos. Né? Basicamente, a gente tem ali discípulos diretos dos apóstolos que conviveram com eles. Os pais apostólicos, os primeiros discípulos dos discípulos, eles eram essencialmente pré-milenistas. Pré-milenismo é a crença de que Jesus vem e implanta o reino de Deus, os 1000 anos, né, o milênio, depois da sua vinda. Né? Aí, só 1800 anos depois que alguém ia colocar a segunda vinda antes da tribulação, mas era essencialmente a história da igreja, grande tribulação, segunda vinda, milênio. Isso seria então, milenismo. Essa ideia do arrebatamento é nova, é recente. Faz apenas 200 anos. 200 anos aproximadamente de que alguém organizou essa ideia. Entendi. De um arrebatamento secreto. De um arrebatamento secreto. Então até 1800 não tinha. Era ou o reino de Deus já estava, ou o reino de Deus viria quando Jesus viesse. Okay. Porque a história da igreja, né, essencialmente, ela começa pré-milenista. Agostinho, grande expoente da igreja para ensinar e expandir o amilenismo. Pô, gente, tudo que a gente está ensinando aqui para vocês, meu irmão. Parece até que eles fizeram o seminário do reino. Mas na situação de que a igreja deixou de ser um partido perseguido para se tornar a religião oficial do Estado. Então dava-se essa ideia. Né? Então, tipo assim, a gente conquistou. Vencemos. Matamos a besta e o Império Romano e se tornou a religião oficial do Estado. A gente vai cristianizar o mundo. E aí, Agostinho, né, de maneira genial, escreve A Cidade de Deus, onde, né, deu tudo certo. Sim. O problema é que a Idade Média, onde a igreja é a situação, é chamado pelos livros de histórias de Idade das Trevas. Sim. Porque é cabuloso em muitas situações também. E aí a gente tem depois o Renascimento, e com o Renascimento, a esperança do mundo melhor florescer, nasce o pós-milenismo, e o grande expoente, o Jonathan Edwards, né, que nos Estados Unidos vai, né, através do primeiro grande despertamento, vai dizer, cara, vamos conquistar o planeta todo para Jesus, vamos avançar, vamos implantar o reino de Deus aqui. Enquanto mesmo tinha escravidão e vários outros contrastes sociais que mostravam que a história não era tão bonita e positiva assim. O pré-milenismo sendo uma chacota na academia. Acreditar em um milênio literal era ridículo. Uma piada acreditar que Jesus ia voltar de verdade nas nuvens, implementar um reino literal.
Israel nem existia, cara. Pelo amor de Deus, como assim? Essa questão, né? Como assim? E aí a gente tem... Existia há muito tempo. Né? Tinha 1.800 anos que Israel foi varrido do mapa e era um povo errante pela Europa, essencialmente, África, Oriente Médio. Mas como que Deus ia cumprir aquilo que ele tinha prometido? Deus levantou nos Estados Unidos um homem chamado George Eldon Ladd. Ele trouxe para a academia de volta um argumento sólido para defender o milenismo, né, acreditar que as profecias são literais e que a gente pode acreditar em profecia literal sem ser maluco, ser fiel ao texto. A gente tem a proposta do pré-milenismo que está voltando, né, muito recente. E a gente tem, cara, o amilenismo, que é uma tendência forte nas igrejas reformadas, nas igrejas mais tradicionais. Pois é, irmãos. E aí? Como que Deus está fazendo, né? Como que Deus está operando no corpo de Cristo, está trazendo de volta, e eu tenho certeza que eles têm muito a nos ajudar, a acrescentar, a também mostrar para nós. Tem um livro que eu quero estar lendo com vocês, fazendo uma live sobre a predestinação. Os irmãos lá dos Estados Unidos, tá? Quem indicou esse livro para nós foi o pastor Everaldo, lá do Ceará. Né? Eu vou fazer essa live, eu prometi para ele que vou fazer uma live estudando esse livro dele, ele pediu para fazer essa live, né? Então a gente vai estar fazendo, porque essa palavra não está sendo apenas para um grupo ou outro, não. Deus está espalhando para o mundo inteiro. É tempo de nós, de novo, usar essa expressão, nos reunirmos. O Senhor vai ajuntar de novo aí a igreja dentro da visão do reino. E é como eu falei, isso me causa temor. Me causa temor por quê? Porque Deus está falando. Deus está falando. Seja aqui, seja ali, seja fora, seja dentro, seja onde vocês mais criticam, interessa, né? Deus está revelando. E eles estão anunciando, estão fazendo todo o esforço para poder anunciar isso daí. E nós vamos fazer o nosso esforço também. Então, são nossos irmãos, o Espírito de Deus está trabalhando nos seus servos e é tempo de anunciar o reino. Que maravilha! Eu estou entusiasmado com o que Deus está fazendo. Há 22 anos que eu prego isso, me lembro de uma época que eu não ouvia ninguém falar sobre isso, éramos uma voz única até onde nossos olhos alcançavam. Era eu, o pastor Márcio, o pastor Damásio, né, onde a gente ensinava isso daí. Tem aqui o livro que ele lançou, falando sobre o reino de Deus, você pode ver aqui, ó, 2001, tá vendo aí, ó? 2001 foi lançado o livro falando sobre as 4 dimensões do reino. Nós éramos uma voz que não tinha eco em local nenhum. Depois nós encontramos eco nos pais da igreja. E agora nós estamos encontrando também irmãos que estão anunciando isso, né? De uma forma livre, ensinando de forma livre. Isso para mim é muito gratificante, eu viver todo esse momento, aquilo que há mais de 20 anos a gente ensina, né? Está se cumprindo de uma forma ainda pequena, né? Mas Deus ele vai fazer, porque é promessa que este evangelho do reino será pregado a todas as nações. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando, irmãos, para que o Senhor ele realmente nos leve, para que a gente possa falar do reino de Deus de uma forma bem explícita, né? Sem impedimento algum, em todos os lugares. Amém, irmãos? É isso daí. Fica essa palavra em nome de Jesus.